tá bom, tá descoberto o negócio, vamos lá. Ô, Bora Glória. lá. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Beverly Hills. Ai, bom dia. A paz. Vamos aí, ó. Vamos continuar. E agora nós vamos Dar ouvir extensão. a palavra. Vamos dar continuidade nos cuidados, né? Isso. Estamos fitness. Equipe fitness. Vamos dar continuidade nos cuidados. Já for o corpo e a mente, a gente vai para a nossa alma, para o nosso espírito. E a gente tem baseado em alguns princípios. E o princípio de hoje continua em Gênesis. Nós nem respiramos, hein? Respira agora, Pra aproveita, tu vai exercer respirando e se respirar. alimentando aí daquilo que é importante. Se respira. Verdade. Você fala a respiração lá do controle, né? Daqui a pouco a gente faz. Ontem a gente gravou, mas o áudio ficou muito longe, porque acabamos movimentando o celular, mas hoje deu certinho aí. E aí a gente vai fazer um apanhado a respeito do capítulo 26 e 27 de Gênesis, onde acabou-se ali de certa forma a história de Abraão e deu-se continuidade através de Isaac. E o princípio que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre verdade. A verdade, eu queria deixar isso gravado na nossa mente para quem for assistir, estiver assistindo esse vídeo. A verdade, ela por si só, ela se sustenta. A verdade por si só se sustenta. Eu não me recordo em um dos evangelhos que dá uma ênfase maior a respeito disso. Depois na descrição do vídeo eu vou até procurar o texto e vou colocar. A verdade, ela por si só se sustenta. A mentira, ela dá trabalho. Trabalho demais, trabalho. Você mente hoje, aqui você conta uma mentira. Eu conto uma mentira para o Ademilson. Se tá só eu e o Ademilson, beleza. Se chega o Paulo Sérgio, eu já vou ter que reafirmar essa mentira. Chega a irmã Berenice, eu vou ter que reafirmar para ela e assim sucessivamente. A mentira dá trabalho. As pessoas optam pela mentira achando que ela é um caminho mais fácil, que ela vai dar menos trabalho. Mas na verdade é um engano, porque ela dá mais trabalho. Você tem que ficar sustentando ela. E sustentando, e sustentando. Só que chega uma hora, como a gente aprende desde pequenininho, que a mentira tem perna curta. Eu não sei se é uma questão de perna curta. Nada pessoal aos presentes, tá, O Daniel? que tinha aí? Minha perna curta. Mas é uma forma, uma colocação normativa das pessoas para demonstrar da limitação que a mentira tem. E é uma verdade, só que o ser humano, ele parece que ele procura essas coisas mais difíceis achando que é a mais fácil. Ele procura um meio mais fácil. A gente pode até aplicar isso aqui. Às vezes as pessoas, elas procuram melhorar o seu condicionamento físico, a sua mentalidade, de uma forma teoricamente mais fácil, mas às vezes pode dar mais trabalho. A sustentação é mais difícil, porque quando você, principalmente no que diz respeito a condicionamento físico, se você não muda a sua mentalidade, não adianta. Tem vários, não é regra, mas tem vários exemplos de pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Eu tenho amigos que já fizeram, mas com o tempo, ele não, junto com isso, ele não mantém uma conduta de atividade física e de mudança de hábitos. Ele volta daqui a pouco a comer da mesma forma. Ele continua a engordar porque não teve a mudança necessária. Ele procurou, não digo que, como eu disse, não é a regra, mas alguns procuram isso como se fosse um meio mais fácil, e nem sempre é assim. E a gente deveria aprender, porque desde que o mundo é mundo, as coisas vêm se repetindo. E a gente vem fazendo as mesmas coisas. A gente vem buscando, teoricamente, um atalho que às vezes é a mentira, achando que ela vai resolver um problema, sendo que ela vai criar um maior. Ou, no máximo, as pessoas usam uma desculpinha, que foi o que Adão usou com Deus quando Deus procurou por ele. Ele logo jogou a batata quente para Eva, que jogou a batata quente para a serpente. Mas todo mundo entrou no mesmo saco lá, na mesma situação. Todos caíram fora do Éden, não teve para onde fugir. E aí a gente vê a história de Abraão, e esse texto no capítulo 26 e 27 de Gênesis, depois vocês podem ler. Isaac vai cometer o mesmo erro do pai. Que erro? A mentira disfarçada de verdade.
Ele chega ali no mesmo local onde Abraão esteve e ele vai de encontro a Abimeleque, mas não é o mesmo Abimeleque lá do capítulo 12 e do capítulo 20 de Gênesis, porque Abimeleque é um título, assim como o Faraó, assim como Herodes, assim como os outros personagens dele. É um título. E esse Abimeleque também ocorre a mesma situação que aconteceu com Abraão. Isaac vai dizer: a minha mulher é bonita demais. Pensa numa mulher bonita. Se ela estiver lá comigo, vão achar que ela é minha mulher e tal, e vão querer me matar por conta dela. Eu vou dizer que ela é minha irmã. E aí aconteceu algo bem semelhante. Abimeleque viu ele fazendo o carinho, provavelmente em algum momento mais romântico com a esposa, e viu que era esposa dele. E foi perguntar para ele por que ele fez aquilo. E aí ele deu essa desculpinha aí, essa fala dele aí para dizer que era porque tinha medo de morrer. Mas isso não resolve o problema. Esse é o X da questão. Esse é o princípio. A verdade por si só, ela se sustenta. Deus em nenhum momento disse nem para Abraão, nem para Isaac mentir. Mas eles procuraram mentir para poder sustentar uma justificativa deles. Só que a mentira, como eu disse, ela dá trabalho para se sustentar. E aí as coisas continuam, né? Depois vai nascer ali os irmãos, etc e tal. E o Jacozão, a gente ontem até comentou a respeito disso. Ele passou a perna lá no Esaú, porque ele vacilou, ele não sabia o que estava diante dele mesmo, o que estava proposto para ele, o direito que estava atribuído para ele. E o contexto aqui do capítulo 27 vai deixar claro o peso disso lá na frente. Ele foi mais uma vez ali passado para trás, digamos assim, pelo irmão, pela expertise desse irmão. Detalhe, que de certa forma em algum momento não sabia também, não aprendeu quem ele era, porque Deus foi muito claro quando ele nasceu em dizer que o mais novo iria dominar sobre o mais velho. Não precisava meios, não precisava artifício, não precisava mentira, que foi o que ele e a mãe dele fizeram. A mãe dele, que era para ter instruído o filho, Deus já falou que você vai se sobressair sobre seu irmão. É natural, é o que Deus determinou isso. Seu irmão não é menor nem maior que você, mas você vai se sobressair porque isso é o desejo de Deus. Não, ela induziu ele a mentir e ainda disse que a maldição caia sobre mim se alguma coisa acontecer. Você vê que é uma sequência de situações para chegar a um fim usando meios que Deus não aprova. Desde que o mundo é mundo, e a gente aprende desde pequeno que a mentira é errada. Mas ao longo da nossa vida a gente vai crescendo e desenvolvendo, a gente começa a fazer uso desse artifício como se fosse um meio para chegar no fim mais rápido. Mas pode parecer brega, pode parecer piegas, pode parecer antiquado, seja o que for, mas não é a quantidade de coisas que a gente vai recebendo durante a vida. É algumas coisas que são primordiais, algumas coisas que são princípios que a gente tem que colocar em prática em qualquer momento da nossa vida. É o que a gente ensina com nossos filhos, mas daqui a pouco a gente está praticando em algum momento. Pode parecer um tom acusativo, mas é uma verdade. Quem nunca, vou parafrasear, quem nunca contou uma mentira, que atire a primeira pedra. Todo mundo já contou uma mentira em algum momento da sua vida e vai correr o risco de ainda fazer isso em algum outro momento, mas o que a gente tem que guardar é que o princípio de Deus é a verdade, não é a mentira. É por isso que ele, o próprio Cristo, se apresentou: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade. Ele diz que ele é o pão, ele diz que ele é a verdade, é aquilo que é sólido, é o que a gente deve procurar fazer. E aí ele vai dizer isso, e aí é interessante que lá no versículo 32, capítulo 27, quando Jacó está tentando enganar o pai dele ali, o pai dele, o Isaac, vai perguntar para ele: quem é você? No versículo 32. E a resposta dele é o seguinte: sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Descaradamente ele vai mentir ali para o pai dele. E aí o Isaac, depois de ouvir essa questão, que aqui na verdade já é a resposta do Esaú, que aí ele já estava se apresentando diante do Isaac depois que Jacó já tinha se apresentado. E é interessante, olha o que acontece com o pai, no versículo 33. Depois que ele viu que tinha ocorrido um erro, Isaac estremeceu, sentindo uma violência comoção, e disse: mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu, com tudo antes que você chegasse, o abençoei, e ele será abençoado. E aí a continuidade,
Esaú vai até perguntar para ele, mas o senhor só tem uma bênção só? E o que é maravilhoso para nossas vidas é isso, que a gente não está preso, de certa forma, lá no passado. A gente tem que aprender. Eu já até falei aqui em outro momento que o passado ele é uma referência e é para a gente aprender. Esaú passou por isso aqui e nos deixa um ensinamento, inclusive no que diz respeito ao pai. Ele tinha uma limitação de bênção, ele já tinha derramado aquela bênção sobre a vida do filho. Mas Deus, que é infinitamente maior, nosso Pai, Ele tem mais bênçãos para nós. A gente já mentiu, a gente já cometeu erros, a gente já tentou tomar o lugar de alguém, já tentou fazer, e eu digo não no sentido negativo de roubar nada de ninguém, mas às vezes querer ser alguém que a gente não é. Quando a gente faz isso, indiretamente a gente está mentindo. Eu já disse também, não sei se foi aqui tem uma impressão digital no meu dedo. E cada um de nós tem uma diferente, a gente é único. Eu não preciso ser ninguém, igual a ninguém. Eu tenho a minha particularidade com Deus, mas para isso eu preciso saber quem eu sou de verdade. E a partir de quem eu sou de verdade, eu não preciso viver de mentira, tomando o lugar de ninguém, tentando achar um artifício, um meio para chegar num fim que não é válido. E aí esse pai tinha uma limitação de bênção, uma só. E ele vai dizer para Esaú, o que eu tinha que fazer eu já fiz, não tenho mais o que fazer. Mas na aplicabilidade para nossas vidas, o que é maravilhoso é que a gente pode olhar para trás, ver os erros que já fez, mas a gente continua sendo abençoado. Eu, cada um de vocês aqui, quem está assistindo, pode tomar posse disso, pode aprender com isso, pode guardar isso na mente e no coração de vocês e praticar. Que a verdade, ela por si só se sustenta. A mentira vai dar trabalho demais e vai te cobrar um preço muito grande. No decorrer da história, Isaac foi cobrado um preço muito grande dele. Ele teve que sair de lá e pagou um preço muito grande para depois ter a mulher ali nas terras de Labão, a mulher dele, e o tempo que ele ficou lá. Tudo isso por conta de mentiras. Tudo isso por uma verdade maquiada, onde Deus não pediu em nenhum momento para ser feito. Consequências. E o terrível disso também, que às vezes a gente esquece, é que essas mentiras, essas verdades maquiadas, elas têm impacto não é só na nossa vida, porque não sou só eu. Aquilo que eu conto, Ademilson, e se eu conto uma mentira, eu estou causando um impacto diretamente para você. Você está sendo co-participante dessa mentira. Todas as vezes que a gente comete algo que é mentiroso, seja em fala, seja em expressão, a gente está fazendo com que outras pessoas sejam co-participantes de tal mentira. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. E aí eu espero que a gente guarde isso. A mentira, ela dá trabalho para ser sustentada. Mas o princípio da criação é a verdade. É a verdade, ela por si só se sustenta. E Fernando, com base em tudo isso, né, é interessante ver como que a Bíblia, ao longo, você vai lendo a Bíblia e você vê como que a Bíblia combate de forma veemente a mentira, né? E como está escrito que o diabo, ele é o pai da mentira. E aí você vai começar a entender mesmo ao longo das histórias na Bíblia, e você percebe que toda sorte de violência e de morte e até de destruição, ela sempre teve seu início baseado em algum ponto de mentira. E não contexto natural dos dias de hoje. É por isso que eu observo que Deus ele abomina tanto a mentira, assim como a feitiçaria, a promiscuidade desenfreada, são os pecados que Deus abomina. Mas a mentira é algo terrível, porque ela é diretamente associada à figura do diabo, e diz que ele é o pai da mentira. Ele é o pai. Então, é necessário pensar sobre tudo isso, porque toda sorte de violência que você vê hoje nos dias, eu tenho observado muito, né? Eu estou trabalhando em um lugar onde tem muito índice de violência, assim, que você vê no dia a dia, e você percebe que o diabo ele se utiliza muito forte, de forma muito vil da mentira. Por mais que seja sutil, mas ela tem um efeito devastador, tanto para a vida, para a violência, para a destruição das famílias, das casas. É terrível. Se você observar mesmo no contexto, a devastação que tem a mentira, o poder destrutivo que ela tem, é terrível. Lá no Gênesis, para a gente puxar pela memória, qual foi a artimanha da serpente ali? Ela disse para Eva: foi assim que Deus disse? Olha, e aí ele ainda continua dizendo: você
você não vai morrer não. Você não vai morrer. Deus está dizendo que você vai morrer se você comer esse fruto. Não vai nada. O que vai acontecer é que você vai ficar igual ele. Ele transforma uma verdade, olha o caminho, em meia verdade que se torna uma mentira. Porque Deus não falou, tanto é que a Eva na continuidade, ela vai dizer, não, foi assim que Deus disse, dela não coma nem toque. Se você ler lá em Gênesis, do capítulo 2 ao capítulo 3, vai ter esse acréscimo da Eva. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Aí as pessoas vão transformando essas verdades em meias verdades que acabam se tornando uma mentira. Esse é o problema. A mentira realmente, você foi muito feliz ali. É um dos causadores